Vamos lá para Teresina de Goiás agora entrevistar o mestre Valdir. Rádio Nacional dos Povos, diretamente aqui de Teresina de Goiânia, para o projeto Roçado do Joio e o Trigo, junto com a nossa Rádio Nacional dos Povos. Eu sou Dom Rasta, Valber da Gama, estou aqui no outono do Cerrado para conversar com o Valdir, que é um mestre em Educação e Sustentabilidade junto a povos tradicionais, formado na Universidade de Brasília. E nós vamos conversar um pouco sobre saúde e segurança alimentar nas perspectivas dos jovens. Valdir, boa noite, tudo beleza? Fala um pouco pra gente aqui sobre você, sobre sua infância, como foi na sua adolescência, sobre todo esse processo que você levou para estudar, que a gente sabe que é bem difícil, para chegar hoje a ser um mestre em Educação e Sustentabilidade. Boa noite, eu sou Valdir, sou quilombola Calunga da comunidade Ronde Almas. A minha trajetória acadêmica até chegar ao mestrado foi bem árdua. Acredito aqui que eu não falo só da minha história, mas de vários quilombolas, né, do Calunga todo em si, não só da minha comunidade, né. Eu já estudei até o 4º ano na minha comunidade, aí não tinha outras séries que desse procedimento, né, eu tive que parar. Aí depois eu retornei novamente, quando já teve normalmente do 6º ano em diante. Aí eu estudei de novo. Aí quando na época só ia até o ensino fundamental, né, o 9º ano, concluía ali e parava por ali. Só que aí, como eu estudava na comunidade, estava difícil para me manter sem trabalhar, né? E aí eu tive que optar para estudar em Cavalcante. Aí então eu tive que vir, quando foi no 6º ano, eu vim para Cavalcante. Aí eu tive que estudar 6º, 7º e 8º em Cavalcante, né? Mas mesmo assim, já ajudava, que eu conseguia diárias, mas ainda estava complicado, porque a gente nem tinha casa para ficar, ficava em casa de parentes, não encontrava serviço normalmente direto. E aí tive que optar para procurar um trabalho e estudar em outra cidade, eu tive que parar novamente. Aí eu fui trabalhar em Brasília e morava em Águas Lindas, porque o custo era mais barato de aluguel. E aí nesse ano eu tive que parar e para conseguir o trabalho e depois organizar direitinho para no ano seguinte eu voltar a estudar. Então foi lá que eu concluí o ensino médio e de lá já entrei na graduação, né, na licenciatura em Educação do Campo, também pela UNB, e em seguida, assim que eu concluí, já me inscrevi no MESC, já iniciei o mestrado e também concluí em 2020. Bom demais, hein? Então, assim, o que na sua história fez você estudar a temática assim, de segurança alimentar? Alguma coisa assim que fez despertar essa vontade de procurar esse conhecimento específico em você? O que mais me motivou a desenvolver essa temática na minha comunidade é a minha observação desde os nossos costumes relacionados à nossa cultura e eu ver como a saúde das nossas pessoas, dos nossos mestres, né, do conhecimento tradicional, tem cada vez ficado mais exposta, né, aparecendo casos de doenças que geralmente na comunidade não existia, né? Então nessa exposição toda, vendo assim esse perigo, essa fragilidade, né, foi o que mais me motivou, a preocupação com a saúde da comunidade, e porque aí se a gente não consegue produzir um alimento de qualidade, nem só pensando em quantidade, mas principalmente nutricional, por ser um alimento saudável, né? É a maior preocupação que mais me trouxe para me motivar, porque muitas das vezes a gente consegue comprar fora, mas é industrializado, né? É diferente, né? Não sabe o que vem ali, né? Isso, não sabemos o que vem ali. Então aqui eu não pensei só na segurança alimentar no sentido de quantidade, mas eu pensei mais nessa temática no sentido nutricional, de alimentos saudáveis, né? Ou seja, que prospera a vida, que prospera a saúde nas pessoas. Muito bom, né? Além de você pensar na saúde em si, isso é uma forma de prevenção, não é verdade? De evitar as doenças que, como você falou, não existiam e de repente hoje em dia se tornam, né, bem comuns, infelizmente, que não deveria ser assim, né? Sim. Então, assim, esse assunto eu creio que ele carrega grandes heranças familiares para você também, né? Você Com certeza. acredito que existia essa preocupação na sua família e isso também fez despertar essa vontade em você de se preocupar com
não só com a sua família, mas com a comunidade no geral, né? Sim, com certeza. E é uma temática que eu desenvolvi no mestrado, mas como o território Calunga, o quilombo Calunga é tão intenso, é uma temática que eu tenho o sonho de realizar um doutorado e levar mais para o quilombo todo. Porque muitas das vezes a gente pensa em sustentabilidade, um conceito, né, que parece ser tão distante. Mas para nós Calunga, para nós quilombolas, sustentabilidade é o que a gente vive no dia a dia, né? Então é uma temática que eu quero assim, trabalhar mais com a comunidade junta ali, no plantio da roça, no conhecimento. E é uma temática que eu quero levar muito mais adiante. Não ficar só na minha comunidade, mas também nas outras comunidades vizinhas, do Calunga todo em si. Com certeza vai sim, né? Quando a gente tem essa vontade, às vezes é só o tempo que demora, mas a gente, no fundo, sendo persistente, a gente consegue chegar lá, não é verdade? É sim. E assim, aproveitando isso, né? No mundo que a gente vive, né? Com todos esses problemas que estão acontecendo, essas notícias, né? Guerras e epidemias, pandemias e tudo mais, né? Você acha que assim a segurança alimentar ou o alimento em si pode ser, não diria utilizado, mas pode ser encarado assim como arma de guerra também, porque afinal de contas a gente é o que a gente come, né? E o que a gente anda comendo ultimamente, além de não ser muito bom, eu diria que muitas vezes é até planejado para nos fazer mal mesmo. Sim, uma preocupação grande, né? E você tocou nesse ponto que a alimentação ela é muito essencial para a vida, né? Uso um dizer aqui que, assim, peço licença, mas é de muitas pessoas nossas da comunidade. Diz assim que muitas doenças entram pela boca, né? E aí que tá. No contexto de guerra, né? Eu acredito sim que a alimentação é essencial, porque se a gente pega, por exemplo, se está acontecendo guerra, se as pessoas se isolam, cada um tentando lá, né, se refugiar de melhor maneira possível, então, se a gente pega no contexto quilombola, se você tem sua alimentação, você pode ficar ali muito mais tempo tranquilo, né? Ou seja, lá mais sossegado no seu ponto, tendo alimentação tranquila do que talvez pessoas que estejam mais expostas com alimento industrializado, né? Que esteja mais no meio do conflito. Na dependência, né, daquele Sim, alimento também industrializado. Pode depender mais. E é preocupante o que a alimentação industrializada traz para a saúde das pessoas hoje em dia, que muitas das vezes a gente acaba comendo alimento, eu como quilombola, eu procuro produzir ou comprar, né, por mais que eu trabalhe como professor, comprar de pessoas da comunidade que produzem, busco incentivar, né, para produzir e consumir mais alimentos das nossas terras, né, que eu trato assim, para que cada vez a gente possa usar menos alimentos industrializados, porque muitas das vezes a gente consome um alimento industrializados ali, sabendo que não é bom. E vai adoecer, né? Então, você se alimentar com produtos o mais natural possível, você não está pagando caro. Você, na verdade, está evitando comprar remédios. Sim. E não é mais a longo prazo, como a gente pensava, é a curto prazo, né? Verdade. As doenças vêm aparecendo cada vez mais aí. E aí, sobre a sua produção acadêmica, como você enxerga seu trabalho na contribuição e na construção do saber, no geral, né? E da comunicação popular também na comunidade, eu diria até no mundo no geral, né? Meu trabalho em si, eu procurei muito fazer essa união, esse diálogo intergeracional. Porque peguei pessoas, mestres do saber de plantios, na roça mesmo, uma pesquisação, e junto com um grupo de jovens. Porque eu acredito que o que mais precisa é levar o diálogo em frente, o conhecimento em frente, aquela prática em frente. E eu vejo que acontece muito distanciamento, muitas vezes hoje, até porque o mundo se transforma, né? E assim, eu vi que precisa muito fortalecer mais esse laço, né, das gerações, tanto da juventude com os adultos e os idosos, tratando dessas três gerações. Mesmo, né? Então, na pesquisa eu procurei trabalhar com esses três públicos, e principalmente com foco na juventude, ou seja, na prática ali, por mais que
a juventude já conhece, né? Já vem de prática ali também, convivendo, já aprendendo, mas estreitar mais ainda, fortalecer mais e procurar entender principalmente o conceito de sustentabilidade, ser soberano, porque nós temos autonomia para produzir o nosso próprio alimento, né? Nem todas as pessoas, tem muitas pessoas que têm o sonho, mas não conseguem. A gente tem. Nosso território tem a capacidade de suporte para nós produzir nossos alimentos sem agredir o meio ambiente, porque a nossa relação com a natureza, nós quilombolas calungas, é de simbiose, ou seja, nós precisamos da natureza, né? E ela também precisa da gente. Então é uma vida em mão dupla. Com certeza, né? E ela devolve pra gente o que a gente faz por ela, não é verdade? Sim. Bom, é isso. Aí para encerrar, eu queria perguntar se você teria assim algum agradecimento especial, né, ao longo da sua trajetória, e também algo que você queira falar, né, tanto para a sua comunidade ou para o mundo, deixar registrado no vídeo aqui. A gente tem muita coisa para falar, afinal de contas, né? Mas algo assim que você queira dizer que talvez tenha a ver, né, com a sua trajetória de vida e com a sua futura dissertação, até de doutorado, vamos dizer assim, né? Já estamos jogando pro universo. Verdade. Eu quero agradecer principalmente a Deus, né? Que nos permanece aí com foco e fé, né? E também principalmente a meu povo, tá? Meu povo calunga, meu povo quilombola, que por mais que a gente tanto persiste nas lutas, né? Com toda dificuldade, porque a gente quer o bem do nosso povo. Na verdade é isso, né? E o que também eu vejo em relação, para que possa ser mais abrangente, que deixa aqui bem frisado. Enquanto muitas pessoas, né, que se diz sábias do conhecimento, estudam o conceito, mas não praticam. É diferente. Então eu vejo que muitas das vezes precisa começar do menor para o maior, e às vezes não de cima para baixo, em relação à alimentação, ao conceito de sustentabilidade, né? O conceito de segurança alimentar não é legal só pensar no abastecimento de comida à vontade na mesa. É importante, mas tem que saber a qualidade do alimento que precisa ser ofertado, né? Ofertado e que a população esteja consumindo. Então, esse é o cerne da questão, é pensar ali mesmo, né, em alimentos que sejam produzidos com qualidade, que você come, você consome, sabe que não está prejudicando a sua saúde, que são alimentos limpos, né, que prospere vidas. Você também não está prejudicando o meio ambiente, né? Está fazendo um extrativismo de forma sustentável, um plantio, o que quer que seja, né? E também é princípios de Maat, né? Que o seu remédio seja o seu alimento e que o seu alimento seja o seu remédio. Sim. Não é isso? Claudir, muito obrigado pelas suas palavras aí. A gente percebe que você realmente é um mestre e vai ser um bom doutor futuramente aí, logo em breve. É segredo, mas eu já tô falando aqui, né? Talvez vai sair aí um doutorado e é isso, gente. Rádio Nacional dos Povos, a rádio que une a voz dos quilombolas e dos indígenas, das aldeias aos quilombos, uma só voz. E você continua conectado aqui nas entrevistas do projeto Roçado, do Joio e Trigo, da Rádio Nacional dos Povos. Eu sou Dom Rasta Valber da Gama e entrevistei Valdir, do quilombo Vão das Almas, Calunga, aqui na região, né, de Teresina, de Cavalcante, Alto Bonito, não é isso? É Teresina, Cavalcante e Monte Alegre. Monte Alegre, muito bem. É isso aí, quilombolas, indígenas, sempre preocupados aí com a saúde e segurança alimentar, e principalmente preocupados com a nossa vida, porque morrer a gente só morre uma vez, mas viver a gente tem que viver todos os dias. Valdir, muito obrigado. Eu que agradeço. Vai Obrigado. conhecer nossos estúdios lá na UNB quando estiver por Brasília, nosso convidado. Sim, com toda a honra. Também conhecer o trabalho da CONAC, também, vem fazer parte junto com a gente. Conhecer o trabalho dos comunicadores e das comunicadoras quilombolas, inclusive tem alguns que são do Calunga também. Sim, é isso. Sim, ok. Pode contar com a gente. Valeu. Mostrar mais um pouco aqui dessa noite, né, de outono, do Cerrado para vocês aqui, ó. Lugar muito bonito, que a gente está tendo aqui o privilégio de conhecer. E é isso. Valeu.